Primeiro livro de Samuel, capítulo 4. Os filisteus tomam a Arca da Aliança. Naqueles dias o povo de Israel foi lutar contra os filisteus. Os israelitas acamparam em Ebenezer e os filisteus em Afecá. Os filisteus se aprontaram e entraram na luta. Eles venceram os israelitas, matando no campo de batalha mais ou menos 4.000 soldados. Quando aqueles que tinham escapado voltaram ao acampamento, os líderes do povo de Israel disseram: "Por que é que o Senhor Deus deixou que os filisteus nos vencessem hoje? Vamos trazer de Siló para cá a Arca da Aliança, para que assim o Senhor esteja no meio de nós e nos salve dos nossos inimigos." Então mandaram mensageiros a Siló para trazerem a Arca da Aliança do Senhor Todo-Poderoso, que se assenta no seu trono entre os querubins. E Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, vieram junto com a arca. Quando a arca chegou, os israelitas gritaram tão alto que a terra tremeu. Os filisteus ouviram os gritos e disseram: "Escutem esses gritos no acampamento dos hebreus. O que será que aconteceu?" Quando souberam que a Arca da Aliança do Senhor havia chegado ao acampamento hebreu, os filisteus ficaram com medo e disseram: "Um Deus chegou ao acampamento dos israelitas. Ai de nós! Nunca aconteceu uma coisa assim. Ai de nós! Quem poderá nos salvar destes poderosos deuses? São os deuses que atacaram os egípcios com todo tipo de pragas no deserto. Sejam corajosos, filisteus. Lutem como homens, ou seremos escravos dos hebreus, como eles já foram nossos escravos. Lutem como homens!" Assim os filisteus lutaram. Os israelitas foram vencidos e fugiram correndo para suas casas. E houve uma grande matança. 30.000 israelitas foram mortos. Então os filisteus tomaram a arca de Deus e Ofni e Finéias, os filhos de Eli, foram mortos. A morte de Eli. Um homem da tribo de Benjamim correu desde o campo de batalha até Siló e chegou lá no mesmo dia. Para mostrar a sua tristeza, ele havia rasgado as suas roupas e posto terra na cabeça. Eli estava sentado numa cadeira perto da estrada, esperando. Ele estava muito preocupado com a Arca da Aliança. Quando o homem deu a notícia, toda a gente da cidade ficou apavorada e começou a chorar alto. Eli ouviu os gritos e perguntou: "Que barulho é esse?" Então o homem correu para contar as notícias a Eli. Eli estava com 98 anos e completamente cego. O homem disse: "Eu fugi da batalha e hoje mesmo vim correndo de lá até aqui." "O que aconteceu, meu filho?" perguntou Eli. "O povo de Israel fugiu dos filisteus", respondeu o mensageiro. "Foi uma terrível derrota para nós. Além de tudo, os seus filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e os filisteus tomaram a Arca da Aliança." Quando ouviu falar na arca, ele caiu da cadeira para trás, perto do portão da cidade. Ele estava muito velho e gordo, por isso, quando caiu, quebrou o pescoço e morreu. Eli foi o líder do povo de Israel 40 anos. A morte da mulher de Finéias. A nora de Eli, a mulher de Finéias, estava grávida e já quase na época de ter a criança. Quando ela soube que a Arca de Deus havia sido tomada e que o seu sogro e o seu marido tinham morrido, começou a ter as dores de parto e deu à luz. Ela estava morrendo, mas as mulheres que a ajudavam disseram: "Tenha coragem, você ganhou um filho." Ela não se interessou e não respondeu, mas deu ao menino o nome de Icabô, explicando: "A glória saiu de Israel." Disse isso falando da tomada da Arca de Deus e da morte do seu sogro e do seu marido. Ela disse: "A glória saiu de Israel, pois a Arca de Deus foi tomada pelos nossos inimigos." Carta aos Romanos, capítulo 4. O exemplo de Abraão. Então o que é que podemos dizer de Abraão, o antepassado de nossa raça? O que foi que ele conseguiu? Se foi por causa das coisas que ele fez que Deus o aceitou, então ele teria motivo para se orgulhar, mas não para se orgulhar diante de Deus. Pois, o que é que as Escrituras Sagradas dizem? Elas dizem: Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. O salário que o trabalhador recebe não é um presente, mas é o pagamento a que ele tem direito por causa do trabalho que fez. Porém, a pessoa que não põe a sua esperança nas coisas que faz, mas simplesmente crê em Deus, é a fé dessa pessoa que faz com que ela seja aceita por Deus. O Deus que trata o culpado como se ele fosse inocente. E isso foi o que Davi queria dizer quando falou da felicidade daqueles que Deus aceita, sem levar em conta o que eles fazem. Davi disse: "Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados ele apaga. Feliz aquele que o Senhor não acusa de cometer pecado." Será que essa felicidade de que Davi falou existe somente para os que são circuncidados? É claro que não. Ela existe também para os que não são circuncidados, pois já citamos as Escrituras Sagradas que dizem: Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Quando foi que isso aconteceu? Foi antes ou depois de Abraão ser circuncidado? Foi antes e não depois. Ele foi circuncidado mais tarde, e a sua circuncisão foi um sinal para provar que Deus aceitou Abraão porque ele tinha fé. E isso aconteceu quando ele ainda não havia sido circuncidado. Assim, Abraão é o pai espiritual de todos os que creem em Deus e são aceitos por ele, mesmo que não sejam circuncidados. Ele é também o pai dos que são circuncidados, não apenas porque são circuncidados, mas porque vivem a mesma vida de fé que Abraão, o nosso pai, viveu antes de ter sido circuncidado. Promessa e fé.
Deus prometeu a Abraão e aos seus descendentes que o mundo ia pertencer a eles. Essa promessa foi feita não porque Abraão tinha obedecido à lei, mas porque ele havia crido em Deus e havia sido aceito por ele. Pois se aqueles que obedecem à lei vão receber o que Deus prometeu, então a fé é inútil e a promessa de Deus não tem valor, pois a lei traz o castigo de Deus. Mas, onde não existe lei, também não existe desobediência à lei. Portanto, a promessa de Deus depende da fé, a fim de que a promessa seja garantida como presente de Deus a todos os descendentes de Abraão. Ela não é somente para os que obedecem à lei, mas também para os que creem em Deus, como Abraão creu, pois ele é o pai espiritual de todos nós. Como dizem as Escrituras Sagradas, eu fiz de você o pai de muitas nações. Assim a promessa depende de Deus, em quem Abraão creu, o Deus que ressuscita os mortos e faz com que exista o que não existia. Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança, e por isso ele se tornou o pai de muitas nações. Como dizem as Escrituras, os seus descendentes serão muitos. Abraão tinha quase 100 anos, mas mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo, que já estava como morto, ou quando lembrou que Sara não podia ter filhos, a sua fé não enfraqueceu. Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé o encheu de poder, e ele louvou a Deus porque tinha toda a certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido. Por isso Abraão, por meio da fé, foi aceito por Deus. As palavras "foi aceito" não falam somente dele, falam também de nós, que seremos aceitos, nós, os que cremos em Deus, o qual ressuscitou Jesus, o nosso Senhor. Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado, a fim de que nós fôssemos aceitos por Deus. Jeremias capítulo 42. Jeremias consulta a Deus. Então todos os chefes do exército e Joanã, filho de Cariá, e Azarias, filho de Osaías, e pessoas de todas as classes vieram falar comigo. Disseram o seguinte: por favor, Jeremias, atenda ao nosso pedido. Ore ao Senhor Deus por nós e por estes que foram deixados nesta terra. Antes nós éramos muitos, mas agora somos poucos, como você está vendo. Ore ao Senhor seu Deus para que mostre o caminho que devemos seguir e o que devemos fazer. Eu respondi: está bem, vou orar ao Senhor, o Deus de vocês, como pediram. Depois eu contarei o que ele disser. Não esconderei nada de vocês. Então eles disseram: que o Senhor Deus seja uma testemunha fiel e verdadeira contra nós, se não obedecermos a todas as ordens que ele nos der por meio de você. Gostemos ou não dessas ordens, nós obedeceremos ao Senhor nosso Deus, com quem você vai falar em nosso favor. Se obedecermos ao Senhor, tudo correrá bem para nós. A resposta de Deus. 10 dias depois, o Senhor Deus falou comigo. Aí chamei Joanã, filho de Cariá, e todos os chefes do exército que estavam com ele, e todo o povo, pessoas de todas as classes, e disse: o Senhor, o Deus de Israel, a quem vocês me pediram que orasse, disse o seguinte: se vocês quiserem continuar a viver nesta terra, eu edificarei a nação e não a destruirei. Plantarei e não arrancarei. A destruição que fiz cair sobre vocês me deixou muito triste. Não tenho mais medo do rei da Babilônia, pois estou com vocês. Eu os salvarei e os livrarei do poder dele. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Terei pena de vocês e farei com que ele também tenha, e deixe que vivam nesta terra. Mas vocês que ficaram em Judá não devem desobedecer ao Senhor, seu Deus, mas devem concordar em morar nesta terra. Não digam assim: nós vamos morar no Egito, onde não teremos mais de enfrentar a guerra, nem ouvir o toque de atacar, nem passar fome. Se vocês falarem assim, então o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, dirá: se vocês estão mesmo resolvidos a viver no Egito, então vão ter de enfrentar a guerra de que vocês têm medo. A fome que vocês temem vai segui-los, e vocês morrerão no Egito. Todos os que estiverem resolvidos a viver no Egito morrerão na guerra, ou de fome, ou de doença. Não sobrará ninguém. Ninguém escapará da desgraça que farei cair sobre vocês. O Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, diz: se vocês forem para o Egito, a minha ira e o meu furor cairão sobre vocês, como caíram sobre o povo de Jerusalém. Vocês vão se tornar uma coisa horrível e espantosa. Os outros zombarão de vocês e usarão o seu nome para rogar pragas, e vocês nunca mais verão este lugar. E eu disse ainda: o Senhor Deus disse que vocês que ficaram em Judá não devem ir para o Egito. Por isso, agora eu os aviso. Vocês estão cometendo um erro que pode lhes custar a vida. Vocês me mandaram falar com o Senhor nosso Deus e me disseram: ore ao Senhor por nós. Depois, conte-nos tudo o que ele disser que devemos fazer e nós faremos. Agora eu lhes contei tudo, mas vocês não estão obedecendo ao Senhor nosso Deus em nada do que ele me mandou dizer. Portanto, lembrem disto. Vocês vão morrer na guerra, ou de fome, ou de doença, na terra, para onde querem ir e onde querem viver. Salmo 18. Davi, o rei vitorioso. De Davi, ao regente do coro, palavras da canção que Davi, servo de Deus, cantou a Deus, o Senhor, no dia em que ele o livrou de Saul e de todos os seus inimigos. Ó Senhor Deus, como eu te amo! Tu és a minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador.
O meu Deus é uma rocha em que me escondo. Ele me protege como um escudo. Ele é o meu abrigo. E com ele estou seguro. Eu clamo a Deus pedindo ajuda e ele me salva dos meus inimigos. Louvem a Deus, o Senhor. Estive cercado de perigos de morte e ondas de destruição rolaram sobre mim. A morte me amarrou com as suas cordas e a sepultura armou a sua armadilha para me pecar. No meu desespero, eu clamei ao Senhor e pedi que ele me ajudasse. No seu templo no céu, o Senhor ouviu a minha voz. Ele escutou o meu grito de socorro. Então a terra tremeu e se abalou, e as bases dos montes balançaram e tremeram, porque Deus estava irado. Do seu nariz saiu fumaça, e da sua boca saíram brasas e fogo devorador. Ele abriu o céu e desceu com uma nuvem escura debaixo dos pés. Voou nas costas de um querubim e viajou rápido nas asas do vento. Ele se cobriu de escuridão. Nuvens grossas, cheias de água, estavam ao seu redor. Brasas e chuva de pedra saíram dos relâmpagos que estavam diante dele e atravessaram as nuvens escuras. Então o Senhor trovejou do céu, o Altíssimo fez ouvir a sua voz. Ele atirou as suas flechas e espalhou os seus inimigos com o clarão dos seus relâmpagos, ele os fez fugir. Quando tu, ó Senhor Deus, repreendeste os teus inimigos e, furioso, trovejaste contra eles, o fundo do mar apareceu e os alicerces da terra ficaram descobertos. Lá do alto, o Senhor me estendeu a mão e me segurou. Ele me tirou do mar profundo. O Senhor me livrou dos meus poderosos inimigos, daqueles que me odiavam. E todos eles eram fortes demais para mim. Quando eu estava em dificuldade, eles me atacaram. Porém, o Senhor me protegeu, me livrou do perigo e me salvou porque me ama. O Senhor Deus me recompensa porque sou honesto. Ele me abençoa porque sou inocente. Eu tenho feito a vontade do Senhor e nunca cometi o pecado de abandonar o meu Deus. Eu tenho cumprido todas as suas leis e não tenho desobedecido aos seus mandamentos. O Senhor sabe que não cometi nenhuma falta e que tenho ficado longe do mal. Assim ele me recompensa porque sou honesto e porque sabe que não sou culpado de nada. Tu, ó Senhor Deus, és fiel com os que são fiéis a ti e correto com aqueles que são corretos. Tu és puro para os que são puros, mas és inimigo dos que são maus. Tu salvas os humildes, mas humilhas os orgulhosos. Tu, ó Senhor, me iluminas. Tu, meu Deus, acabas com a minha escuridão. Tu me dás força para atacar os meus inimigos e poder para vencer as suas defesas. Este Deus faz tudo perfeito e cumpre o que promete. Ele é como um escudo para os que procuram a sua proteção. O Senhor é o único Deus, somente Deus é a nossa rocha. Ele é o Deus que me dá forças e me protege aonde quer que eu vá. Ele não me deixa tropeçar e me põe a salvo nas montanhas. Ele me treina para a batalha para que eu possa usar os arcos mais fortes. Tu, ó Senhor Deus, me deste o escudo que salva a minha vida. O teu cuidado me tem feito prosperar e o teu poder me tem sustentado. Tu não tens deixado que os meus inimigos me peguem, e eu não caí nenhuma vez. Persigo esses inimigos e os pego de surpresa. Não paro até acabar com eles. Eu os esmago, e eles não podem se levantar. Eles caem derrotados aos meus pés. Tu me dás força para a batalha e fazes com que eu derrote os meus inimigos. Tu fazes com que eles fujam de mim, e eu destruo os que me odeiam. Eles gritam pedindo socorro, mas não há ninguém para salvá-los. Chamam o Senhor Deus, mas ele não responde. Eu os esmago, e eles viram pó. O pó que o vento leva, e os piso como se fossem a lama das ruas. Tu me livras de revoluções no meio do povo e me colocas como rei das nações. Povos que eu não conhecia são agora meus escravos. Estrangeiros se curvam diante de mim e me obedecem quando dou ordens. Eles perdem a coragem e saem tremendo das suas fortalezas. O Senhor vive. Louvem aquele que é a minha rocha. Anunciem a grandeza do Deus que salva a minha vida. Ele me vinga dos meus inimigos, põe os povos debaixo do meu poder e me livra dos meus adversários. Tu, ó Senhor Deus, fazes com que eu vença os meus inimigos e me proteges dos homens violentos. Por isso eu te louvo entre os pagãos. A ti eu canto hinos de louvor. Deus dá grandes vitórias ao seu rei e mostra o seu amor a quem ele escolheu, a Davi e aos seus descendentes para sempre.